Como anda a sua fé? Antes de responder tal pergunta, devemos ter em mente o conceito de fé. Ele é muito amplo, tem diferentes conotações, mas vamos nos ater num fato bem simples para que você possa entender sobre fé. É impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Se você duvida, você não tem fé. Muito bom dia para você que nos acompanha. Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo específico da Bíblia. Capítulo esse que eu postei durante a semana nas redes sociais. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você já é inscrito e não está recebendo essas notificações, desfaça essa inscrição e faça novamente, porque às vezes acontece do YouTube não mandar para você essas notificações, enfim, tem a ver com o algoritmo, enfim, eu não sei, não sou especialista no assunto, mas se você fizer essa manobra, você passa a receber novamente as notificações, tá bom? Chegamos ao 7º capítulo do livro de Lucas. Este capítulo trata de 4 passagens do ministério de Jesus: a fé de um oficial romano, a ressurreição do filho de uma viúva, as dúvidas de João Batista e a unção dos pés de Jesus por uma pecadora. As 4 passagens estão unidas em torno do mesmo tema: a fé. A primeira passagem encontra-se entre os versículos 1 ao 10. Fala sobre um oficial romano, estrangeiro militar de alta patente. Este centurião era muito generoso para com o povo judeu e ele tinha um servo que estava muito doente. Então ele enviou algumas pessoas para que dessem um recado a Jesus, para que ele intervisse. Jesus então aceita e vai à casa do centurião, mas antes de chegar, o centurião envia alguns amigos e pede para que Jesus cure o seu servo de longe, pois ele não se achava digno de receber o mestre em sua casa. O militar passa a Jesus uma dupla convicção. Por um lado, não se julga digno de ir ter com ele, e por outro, confia inteiramente em sua palavra poderosa para curar o seu servo. Jesus fica muito admirado da fé daquele homem. Não existia dúvidas nele. Ele realmente confiava nas palavras de Jesus. Nós precisamos ter essa fé. Se você procura evidências arqueológicas, dentre outras coisas, para acreditar em Jesus, você é um mero cientista, com todo respeito aos cientistas. A fé é contida na crença, não provida de argumentos. A fé não possui critérios de verificação. Se você está checando as coisas para acreditar, você não tem fé. A segunda passagem consta entre os versículos 11 ao 17. Relata a história de uma viúva de um vilarejo chamado Naim. Vale ressaltar que Jesus andou cerca de 50 quilômetros a pé para chegar até lá, pois essa era a distância de Cafarnaum, onde ele curou o servo do centurião. Quantos clérigos chamados mensageiros de Deus deixam de visitar pessoas que estão muito mais perto, e olha que eles têm carro e outros meios de locomoção. A situação da viúva era muito séria. Sem o marido, agora perde seu filho. Quando terminasse o enterro, as pessoas iriam voltar para casa e ela seria deixada sozinha. Muito provavelmente iria mendigar, pois já era de idade avançada. Essa mulher era exatamente o tipo de pessoa que Jesus viera ajudar. Ele assim o fez e ressuscitou o rapaz. Jesus disse à mulher: não chores. Eu já ouvi essa frase quando eu perdi um ente querido, mas eu continuei chorando. Imagine você ouvir essa frase com um ente querido seu morto. Não chores. Você tem que ter fé. Aquela mulher creu e seu filho retornou à vida.
O povo que ali estava acreditava que Jesus tratava-se de um profeta, mas Jesus era muito mais que isso, ele era o próprio Deus. Diante dessa crença, o próprio João Batista ficou confuso. Nós entramos na terceira parte, os versículos 18 ao 34. Ele, que era primo de Jesus, enviou alguns de seus seguidores até ele e mandou perguntar se ele era o Messias. As dúvidas de João eram muito naturais, pois as informações que chegavam até ele eram incompletas. Jesus não censurou a atitude de João, ele mandou a resposta de uma maneira de modo que João entenderia. Deus sabe que muitas vezes temos dúvidas. Você já experimentou levá-las a Deus em oração? João poderia se fazer de superior e checar a vida de seu primo para se certificar, mas preferiu ser humilde e levar as suas dúvidas a Deus. A quarta e última passagem relatada no capítulo está contida nos versículos 36 até o último, que é o 50. Conta sobre uma mulher pecadora. Jesus fora convidado por um dos fariseus chamado Simão a comer em sua casa. Jesus é surpreendente. Os fariseus estavam o tempo todo ali procurando uma maneira de acabar com ele e mesmo assim ele vai à casa de um deles para fazer uma refeição. Naquele tempo, as pessoas comiam numa mesa baixa e ficavam quase que deitados à beira dela. Essa mulher entra com um vaso de alabastro, uma espécie de recipiente para armazenar óleos, essências e perfumes cheio de unguento. Ela entra chorando, sem ser convidada, e lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos e ainda os perfuma com o unguento que trazia. Embora a nossa salvação não consista em atos, e sim na graça de Deus por meio da fé, a atitude daquela mulher foi honrada por Jesus. Ele usa uma parábola de 2 devedores para mostrar a Simão, o fariseu, que tanto ele como a mulher eram pecadores necessitados do perdão. Enquanto Simão oferece uma refeição, a mulher que ungiu os pés de Jesus reconhecia que ela era uma pecadora e veio até ele para pedir perdão. Ela reconheceu o seu pecado. É isso, meus queridos, que nós devemos fazer. O amor é a resposta natural para o perdão. Mas nós precisamos reconhecer os nossos pecados e as nossas fraquezas para apreciarmos tudo aquilo que Deus nos oferece. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, resgatou a todos, quer os extremamente maus, quanto os convencionalmente bons. Você já parou para pensar sobre isso? Agradeça a Ele pela oportunidade. Antes de almejar o que quer que seja, lembre-se do que Jesus disse para aquela mulher. Ele disse assim: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7,48. Que privilégio, né, meus queridos? Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.